Oh boy. Coisas erradas em desenhos. Ryan Peck e desenhos animados geralmente são associados a momentos leves e divertidos, principalmente quando eles são voltados para um público mais novo. E geralmente são só isso mesmo, é fato. Acontece que desenhos não surgem do nada, eles são feitos por pessoas, no caso, adultos. E até que é relativamente normal a gente encontrar algumas coisas meio sugestivas em shows supostamente inocentes. Alguns casos são apenas piadas, outros são claramente gostos peculiares dos criadores, para não dizer outra coisa. E isso às vezes rola em desenhos que a gente nem esperaria ver esse tipo de conteúdo, como é no caso de Bob Esponja. Bob Esponja, em sua época de ouro, tinha umas coisinhas meio peculiares. Eles flertavam muito com o duplo sentido, apesar de não parecer, já que Bob, ao menos pra mim, sempre teve uma aura de desenho doce e inocente. Mas a carinha dele não engana, e tem muito humor assim, Bob Esponja. Bom, todo mundo lembra do famoso episódio onde Bob Esponja muda de canal quando Gary aparece. Mas Bob Esponja tem outros momentos peculiares. Um deles é um em que o Bob enche camisetinhas, se é que você me entende. Honestamente, eu acho que esse é um pouco forçar a barra. Pra mim, parece apenas balões normais, mas todo lugar que você procura por piadas adultas no Bob Esponja, essa cena é citada. Isso porque, durante alguns milissegundos, os balões ficam com esse formato. É realmente muito rápido e todo mundo pega esse pequeno frame e diz que são camisetinhas. Qual a sua opinião? É realmente isso ou é forçar a barra? Mas acontece que Bob Esponja tem alguns momentos meio sus, e um deles acabou fazendo um episódio inteiro ser banido. Em Midlife Crustacean, o seu Sergueja está passando por uma crise de meia-idade, então ele resolve ir com Bob Esponja e o Patrick, que o levam para se divertir na fenda do biquíni. Acontece que o seu Sergueja não gosta muito das atividades e diz que elas são sem graça. Então, para provar que não são, Patrick diz que eles estão indo para uma rede de calcinhas, o que consiste basicamente em invadir casas e roubar calcinhas. E eles falam isso até de maneira meio sugestiva. No entanto, o episódio acaba com a casa de uma mulher que eles entram para roubar a roupa íntima dela, sendo na verdade a casa da mãe do seu Serguejo. E o episódio acaba com ele de castigo. Honestamente é um tema meio esquisito para um desenho, mas é uma cena bem boba na minha opinião. Porém, em 2018, a Nickelodeon decidiu remover completamente o episódio do ar. Um representante explicou a decisão à IGN, dizendo que veio seguindo uma revisão de padrões que determinam que alguns elementos da história não eram apropriados para crianças. Demorou tantos anos para ser censurado que eu acho que isso é a prova suficiente de que esse episódio não causou polêmica e nem mal a ninguém. Então pra mim é uma censura meio desnecessária, mas ok. Porém, Bob Esponja tem sim momentos bem mais pesados, entre aspas, e mais sugestivos que isso aí. Lá nos primórdios do show, no episódio Texas, Bob diz ao Patrick que ele está mostrando a sua inteligência, pode-se dizer assim, ao que Patrick olha pra baixo e se cobre. Acontece que... Como é que eu posso explicar isso? Em inglês, Bob diz Patrick, your genius is showing. Só que ele fala de uma maneira meio que pode ser entendida como your penis is showing, que é basicamente o seu pinto está aparecendo. E é por isso que o Patrick tenta tampar ali. That's it! Patrick, your genius is showing. Where? Essa foi boa, não podemos negar. Os desenhos da Nickelodeon sempre foram famosos por flertar com um humor ligeiramente mais ousado do que se esperaria num canal infantil. Não é à toa que, além de Bob Esponja, outras séries acabaram atraindo atenção e polêmicas por suas tiradas meio ácidas e às vezes levemente fora do tom. Um ótimo exemplo disso é A Vida Moderna de Rocco. Esse desenho é muito famoso e ao mesmo tempo muito peculiar. Ele já teve muitas cenas consideradas polêmicas e até alguns episódios censurados. A Vida Moderna de Rocco acompanha um wallaby australiano chamado Rocco, que se mudou para os Estados Unidos em busca do tão sonhado sonho americano, mas no fim das contas acaba lidando com vizinhos esquisitos e diversos problemas do dia a dia. Porém, não foi o Rocco que causou polêmica, e sim o Vacão, um dos coadjuvantes que protagonizou um dos momentos mais impróprios desse desenho. Isso foi no episódio Don't Give a Buck. Nesse episódio, o Vacão acaba dormindo em uma fazenda e o dono da fazenda o confunde com uma das vacas e coloca nele uma máquina de ordenhar leite. Acontece que, bom, como podemos ver, o Vacão, apesar do nome, não é uma vaca e sim um boi.
Então temos uma cena extremamente esquisita, com personagens fazendo algumas caras e sons estranhos. É uma cena meio engraçada, mas honestamente eu acho ela bem desconfortável. Eu acho que não dá pra passar muito pano. E ela não ficou no ar há muito tempo. O choque dos pais veio, claro, rápido. Afinal, embora Nickelodeon fosse conhecida por um humor ligeiro e até por piadas que escapavam do padrão de não toque nesse assunto na frente das crianças, ver um personagem quase sendo ordenhado como gado ultrapassou os limites de alguns responsáveis. E embora o episódio em si continue disponível com a cena cortada, essa sequência jamais voltou a ser transmitida nas transmissões regulares dos Estados Unidos e só pode ser conferida em versões canadenses, em algumas fitas VHS originais e em raras distribuições não editadas internacionalmente. Não há registros específicos de um levante organizado contra esse momento em particular, mas Joey Murray, o criador da série, confirmou que alguns pais reagiram negativamente ao humor sexual de Roku's Modern Life, que recebeu reclamações de pais pela primeira vez pela mesma época e acabou sendo removido de todas as reprises a partir de 1997. Roku é um desenho que eu achava bem engraçadinho, mas ele tinha muito dessas piadas de duplo sentido. Essa do vacão sendo ordenhado, entre aspas, é só uma das mais explícitas. Porém, existem outras cenas. No episódio Kenneth, da segunda temporada de Roku Modern Life, nosso querido Wallaby acaba levando um pé na bunda do emprego que ele nem mesmo tem o tempo de gostar. Sem pensar duas vezes e com o bolso ainda vazio, ele aceita virar telefonista. A questão é que ele não vira um telefonista normal, e sim de uma linha de chamadas adultas, e ele atende chamadas dizendo "Oh baby, oh baby". Oh baby, oh baby, oh baby. Rocco! De maneira bem sugestiva, deixando claro para adultos que tratava-se de um serviço de telefonema sexual. Isso fica explícito quando a senhorita Big Head liga para ele sem saber, fazendo-se demitir imediatamente. Esse desenho passava dos limites algumas vezes. Honestamente, o público mais jovem nem entende muito bem essas piadas. Geralmente é algo mais voltado para os pais. Então, honestamente, apesar de algumas vezes eles passarem um pouco a mão, como no caso do vacão, eu não vejo esse tipo de humor aí com tantos maus olhos. Contudo, existe uma categoria de coisas escondidas que são diferentes de simples piadinhas, que é a categoria fetiche dos animadores escondidos. São coisas sutis que não estão lá para serem entendidas, que são apenas gostos peculiares. São detalhes tão sutis que não estão lá para serem percebidos pelo público geral, mas fazem parte do repertório pessoal de quem escreveu ou animou essa cena. Não é algo desenhado para ser um easter egg divertido, e sim um reflexo dos gostos peculiares e às vezes meio bizarros de certos artistas. Há muito tempo eu fiz um vídeo sobre isso no canal, onde eu cito, por exemplo, o famoso episódio de Dramarama, onde tem uma fada que ficava cheirando peidos de crianças, mas a questão é que isso acontece em muitos outros shows, e tem muitas mais coisas esquisitas além de peidos. Mas focando nisso, existe um personagem da Disney feito só pra isso, em Guarda do Leão. Sim, nem mesmo a Disney escapa dessas bizarrices, e isso rola com o personagem Bingo e a personagem Binga. Quando eles se conhecem, existe uma sequência inteira de uns 2 minutos dos personagens cheirando os peidos um do outro. Que nojo! Este lugar me dá nojo! Que nojo! É simplesmente nojento. Às vezes acontece de alguns artistas online virarem roteiristas e animadores de desenhos e eles colocam todos os seus fetiches bizarros nas animações das quais eles trabalham. Existem duas categorias muito estranhas de fetiches que são bem similares: o Vor e o Inflation. Vor consiste em um personagem engolindo o outro, e o Inflation consiste em um personagem sendo inflado, como o nome diz. Apesar de serem fetiches diferentes, ambos são sobre basicamente personagens com barrigas enormes e inchadas. Honestamente, eu não sei porque alguém gosta desse tipo de coisa, mas sim, existe. E existem milhares desses gostos peculiares em desenhos. Se você digitar, por exemplo, Vor in Kids Show no Google, o que seria Vor em desenhos numa tradução livre, podemos ver vários exemplos disso em várias mídias. Dizem que esse gosto peculiar surgiu graças a uma animação de My Little Pony. Ai, a comunidade de My Little Pony sempre trazendo coisas incríveis. Mas enfim, nem toda piada fora de lugar é um fetiche escondido. Há um limite em que o humor escrachado dá lugar a preferências pessoais bizarras. E, embora seja raro de encontrar documentações oficiais sobre essas escolhas, muitas vezes é só um boato de fã-clube ou leaks de fóruns de animadores, o fato é que esses gostos peculiares existem, e quando pipocam, causam reações que vão desde risadas nervosas a putz, não era bem isso que eu esperava ver no desenho infantil. Ainda na Disney,
que nem o rato mais famoso dela escapou dos gostos peculiares mal disfarçados dos produtores. Em Third Wheel, o 17º episódio da primeira temporada de Mickey Mouse, Mickey resolve levar a Minnie em um restaurante chique, prefeito para trocar juras de amor à luz de velas. Pateta, que insiste em colar sem ser convidado, acaba basicamente estragando todo o encontro dos dois. É um episódio curto, sem muito porém. Contudo, em certo momento, o Pateta começa a comer as coisas, sem que ninguém perceba, e engole a Minnie inteira. Então, para resolver todo o caos que foi causado, o Pateta tem uma ideia genial: engolir o Mickey também. Aí eles podem jantar dentro do Pateta, e lá estão os dois, apaixonados dentro do estômago dele, levando o sentido de jantar a 2 níveis nunca visto antes na Disney. A gente percebe que é um fetiche estranho quando eles mudam toda a personalidade do personagem. Tipo, o Pateta ficando maluco por comida e brigando com o Mickey. Parece meio que só uma desculpa pra chegar na cena de Vor. Eu não sei. Posso estar ficando maluco aqui. A típica cena estranha clássica de Vor, com personagens dentro da barriga do outro. Rola até um som de beijos, e o Pateta diz que isso faz cócegas. Mas olha, não tem como não ver isso e não pensar: isso aqui é Vor. Sim, é aquele fetiche bizarro que eu disse agora há pouco, de personagens sendo engolidos inteiros, geralmente com um tom meio sexualizado, que virou quase um gênero à parte na internet. E o pior, não é nem raro, é super comum em certas comunidades artísticas. Tem arte, animação, fanfic, tudo girando em torno desse conceito estranho de ser comido vivo. Normalmente com aquela estética cartunesca fofinha pra disfarçar. É tão frequente que chega a um ponto que você começa a achar que tem gente na indústria da animação que realmente curte isso. E às vezes escorrega esses momentos nos desenhos, assim como quem não quer nada. E por mais que pareça absurdo, pensar que algo assim esteja em um desenho do Mickey da Disney, na verdade não é nem a primeira e provavelmente não vai ser nem a última vez que isso acontece. Esse tipo de cena, com personagens sendo engolidos inteiros, aparecendo depois vivos dentro da barriga do outro, já virou até um clichê. É aquela bizarrice disfarçada de humor infantil que só faz sentido se você parar pra pensar em quem realmente está se divertindo com isso. No fim das contas é isso. Mais uma cena esquisita que passou batida por muita gente, mas que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha quando você olha com um olhar mais atento. E a pergunta continua: qual é a pira real de tudo isso? Porque tem algumas coisas aí que definitivamente não é só para fazer rir. Um desenho que consegue maratonar todos os gostos peculiares é Os Jovens Titãs em Ação. É sério, esse tem episódio pra tudo. Fetiches em peidos, cheque. Fetiches em pé, cheque também. E que tal Inflation? Pois também tem. Você vê que o bagulho é descarado quando o próprio Google borra as imagens que são do próprio desenho. Isso é um pouco preocupante. Existe toda uma longa discussão online sobre coisas escondidas em Jovens Titãs. War e Inflation tem aos montes, como também tem fraldas e regressões de idade. E esses dois gostos são bem estranhos, ao meu ver, que consistem em basicamente personagens usando fraldas ou personagens se tornando bebês, no caso de regressão de idade. O próprio Dramarama, alguns o chamam de regressão de idade por si só. Dramarama, contudo, é um desenho bem esquisito no geral, então sei lá. Mas Jovens Titãs em Ações é um caso muito peculiar, como no próprio episódio das pernas, em que a Ravena malha as pernas e fica com as pernas torcidas, torneadas, torceadas, e sim, sei lá, fica com pernas musculosas e todos os personagens ficam babando nas pernas dela. É bem estranho. Existe também um outro episódio que literalmente mostra o Cyborg batendo num pedaço de carne e, bom, se você entende um pouco de inglês, você deve saber que beaten meat significa que é basicamente bater a carne. Enfim, eu não vou explicar isso. Se você entendeu, você entendeu. Tem o episódio também em que os personagens viram zumbis cheiradores de peido. Isso é bizarro, sério. Jovens Titãs em Ações tem muita coisa assim. Tipo esse episódio que os personagens começam a espremer o cotovelo e sai um pus ou algo assim. Ai, sei lá. Mais um desenho que eu não conhecia e que é claramente um fetiche maior disfarçado dos produtores vem de um desenho chamado Big Ney. Honestamente, eu nunca vi esse desenho na minha vida. E pelo trecho a seguir, na verdade, eu sinto que eu nem quero ver. Mas é um desenho da Nick Jr. Aparentemente que ninguém liga. Mas o ponto em questão é que esse desenho tem um episódio que rola uma música chamada Butt Cheeks.
algo que seria traduzido para nádegas ou bunda, algo assim. E a música consiste em eles dizendo que as bundas fazem tururu. E aí tem um monte de imagens de bundas o tempo inteiro numa música. Assim, não tem como não ver o que eles queriam fazer aí, né? É bem bizarro. Claramente um gosto bem peculiar de algum produtor por trás. É bem esquisito. É sempre no Nickelodeon, né? Como isso é possível? Às vezes eu sinto que a qualquer momento vai ter algum escândalo envolvendo pessoas na Nickelodeon. Deixa pra lá. Enfim, um desenho que muitas pessoas falam que tem esse tipo de coisa escondida é As Três Espiãs Demais. Honestamente, eu nunca vi nada de anormal nesse desenho, mas na internet muitas pessoas começaram a apontar cenas bem suspeitas nesse show, que honestamente eu não sei se é exagero ou não, porém eu acho justo colocar aqui, né? Eu não vou citar episódios por episódios, senão esse vídeo vai ter horas, mas existem muitas cenas de, por exemplo, as personagens sendo amarradas, as personagens ficando inchadas, né, o famoso inflation. Tem também personagens ficando musculosas, porque aparentemente isso também é algo que envolve esse nicho de gostos duvidosos. Honestamente, eu não sabia dessa, mas tá, né, ok. E, claro, os famosos furries, né? Não podemos nos esquecer de personagens se transformando em furries, que também é algo aí, né? E também tem o clássico, né? Tentáculos de polvos. A gente sabe muito bem o que eles estavam tentando fazer aí. Eu não chamaria As Três Espiãs Demais de desenhos com fetiches mal escondidos, porque, na verdade, eles são até que bem escondidos. Eu nunca me dei conta até as pessoas na internet começarem a comentar sobre isso. Por isso, eu fico até com aquela dúvida, tipo, será que realmente é? Ou será que é só a internet sendo paranoica? Fica aí a questão. E sabe o que é mais bizarro? Depois que você começa a perceber esses padrões, parece que não dá mais pra desver. Qualquer episódio novo desses desenhos antigos começa a te dar aquela vibe esquisita. Tipo, você assiste esperando a hora que vai aparecer a próxima bizarrice. E quase sempre aparece, a coisa vai virando um bingo de fetiches esquisitos. Opa, personagem chano. Risca aqui. Personagem sendo amarrado e suspenso por corda. Risca aqui também. Personagem sendo engolido. Bingo! É como se alguns criadores estivessem constantemente testando os limites do que podem enfiar num desenho infantil sem levantar suspeita. E pior, muita gente não percebe. Mas olha, sinceramente, quando o assunto é coisas esquisitas em desenhos animados, eu acho que o rei supremo, o chefão final das bizarrices, é o Butch Hartman. Talvez vocês conheçam ele como os criadores do Padrinhos Mágicos, naquele desenho que muita gente assistiu na infância e jurava que era só uma animação inocente. Só que se você parar pra pensar com um pouco mais de atenção, ou simplesmente com um olhar mais maduro, você vai perceber que ele sempre teve um jeitinho meio suspeito de colocar certas coisas nas obras dele. Tipo, sempre tem alguma cena aleatória com bunda, com peido, com personagens se inchando num balão, umas situações completamente fora da caixinha que faz você pensar, peraí, isso aqui era realmente pra crianças? É claro que isso não significa que o Butch Hartman que coloca ou colocou essas coisas no desenho, porque não é só porque ele criou que ele faz tudo sobre o desenho. Ele só criou, mas não necessariamente ele roteiriza todos os episódios. Muitas vezes, muitos episódios são roteirizados por outras pessoas. E eu acho que hoje em dia ele nem cuida mais do desenho. E olha que eu gosto de Padrinhos Mágicos. Bom, até esse é outro ponto, né? Porque uma hora você começa a se perguntar o que exatamente está acontecendo ali. Parece que tem um certo fetiche escondido em cada esquina. Sempre tem algum personagem ficando inflado, ou alguém virando comida, ou alguma piada de pum mal colocada. E você junta tudo isso e percebe que não é uma coincidência, é um padrão. Agora, se a gente for falar de outro desenho que quase ninguém se lembra, mas que segue a mesma vibe toda errada, é aquele desenho Tuffy Puppy. Quem lembra disso? Aquele desenho meio genérico do cachorro espião, feito pelos mesmos criadores de Padrinhos Mágicos. Cara, eu odiava esse desenho. Ele já era chato por si só. Esse show é a representação de humor de banheiro, mas o que é pior é que ele tem exatamente aquele mesmo estilo de sempre. Os traços do Butch Hartman com a mesma estética, e claro, as mesmas piadinhas esquisitas de sempre, escondidas no meio do roteiro. É aquele tipo de desenho que gabarita todos os quesitos bizarros, mas por algum motivo quase ninguém menciona ele nessas discussões sobre animações estranhas. Talvez porque, sei lá, seja tão esquecível que nem o próprio Butch Hartman lembra que criou. A Nickelodeon com certeza finge que nem existiu. Foi um daqueles desenhos que foi simplesmente jogado para escanteio, largado as traças. Mas se você parar para assistir de novo, vai ver que tem bastante coisas ali naquele mesmo estilo duvidoso. Dá pra perceber que segue sempre o mesmo molde. E aí, no fim das contas, eu fico até repetitivo, porque todos esses desenhos que tem essas bizarrices escondidas acabam indo para o mesmo ponto.
bunda, peido, gente sendo engolida viva, vor, pra quem conhece o termo bizarro, personagens inflando que nem balões de festa, e esse tipo de coisa que ninguém sabe muito bem o porquê está ali, mas tá, e sempre esteve. É meio que assinatura oculta de algum desses criadores. Você pode até tentar fingir que é só coincidência, mas depois de ver tudo isso, fica difícil acreditar. Mas bem, existem mais casos assim que eu esqueci de citar. Você acha que tudo isso é exagero da internet e não tem nada demais? Sinta-se livre para comentar aqui embaixo, que eu vou querer saber. Enfim, se torne membro, custa apenas R$1 e você tem acesso a vídeos exclusivos, além de acesso antecipado a vários vídeos. E é claro, se você não é inscrito, inscreva-se e veja também o vídeo que está aparecendo aqui do lado. É um vídeo bem legal e eu acho que você vai gostar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.